Vamos conversar sobre os ACS e os ACS? Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos. O agente comunitário de saúde, ACS, e o agente de combate a endemias, o ACE, são categorias diferenciadas no serviço público. Eles têm provavelmente o regime jurídico mais único do nosso Brasil. E por que acontece esse regime jurídico? O que a gente tem que entender? E o que esses profissionais precisam conhecer sobre a categoria deles para que justamente eles não sejam lesados e saibam aonde direcionar a luta, a briga, nesse caso, por melhorias, e também quais são os seus direitos, quais direitos não podem ser suprimidos, principalmente relacionados ao seu regime de aposentadoria. Pessoal, o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, eu vou chamar aqui só de ACS e ACE para facilitar o vídeo, porque é um nome muito grande do cargo. Mas basicamente, eles têm um regime jurídico como se fosse um regime jurídico híbrido. Por quê? Eles podem ingressar na carreira permanente deles por algo que a Constituição resolveu chamar de processo seletivo público. E processo seletivo público não é o processo seletivo simplificado que a gente tem. Por exemplo, se você quer fazer um estágio na administração pública, você vai fazer um estágio por meio de um processo seletivo. Não faz concurso público. Cuidado, processo seletivo não é concurso. Mas o processo seletivo dos ACS e ACEs não é nem um processo seletivo simplificado e nem um concurso público. Eles prestam processo seletivo público, que assim a Constituição resolveu chamar e o STF também resolveu exemplificar. Basicamente, esse processo seletivo público é um processo seletivo um tanto diferente do concurso, mas que visa selecionar pessoas para o cargo permanente ou emprego público permanente de ACS ou ACE. E por que pode ser emprego? Por que pode ser cargo? O que diferencia essas duas denominações? O que vai mudar justamente é o regime jurídico. Ou seja, se você entrar como um empregado público, significa que você entrou como um ACS ou ACE CLT. Você respeita o regime jurídico lá da CLT, mesmo da iniciativa privada. Enquanto se você entra como ACS e ACE num cargo público, no cargo de ACS e ACE, você é o que a gente chama de servidor público estatutário. Ou seja, você responde ao estatuto daquele ente, daquele município. O mesmo estatuto, por exemplo, dos servidores públicos civis daquele município. E bom, tudo isso que eu estou explicando para vocês tem relação com uma nota informativa que saiu super recente, agora, dia 10 de maio de 2024. Essa nota informativa é a nota informativa número 70 de 2024 do Ministério da Previdência Social. Ele percebeu que o regime jurídico dos ACS e ACE estava causando muita confusão entre os municípios. Então ele resolveu emitir essa nota informativa para compilar tudo o que aconteceu com o ACS e ACE de uma forma simplificada, qual é a interpretação legal e quais são as orientações jurídicas da Advocacia Geral da União, a nível federal nesse caso, para os municípios e, enfim, como se aplica o regime jurídico, principalmente questões previdenciárias para os ACS e os ACE. Por meio dessa nota informativa, ele esclareceu o que eu acabei de explicar para vocês, como funciona o regime jurídico do ACS e do ACE, que ele pode ser ou CLT ou estatutário, e ele também falou sobre previdência, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas só para concluir esse tópico sobre o regime jurídico, a gente pode ter um servidor que entrou como CLT no cargo de ACS e ACE, mas depois o município transformou esse cargo de CLT para um cargo estatutário. Na verdade, esse emprego público de CLT para um cargo estatutário. Ou seja, ele transformou o ACS que passou em processo seletivo para o emprego, mas agora ele vai ser transformado em cargo, ele vai respeitar o estatuto. Isso é determinante para o regime de previdência desse pessoal que passou para essa carreira, ou seja, foi aprovado no processo seletivo. Basicamente, o que o Ministério explica para a gente é que se ele está no emprego público seletista, ele vai responder ao regime previdenciário geral, o que a gente chama de INSS. Enquanto se ele pertencer a um cargo público, um servidor público estatutário, ele vai responder ao regime próprio se aquele município tiver regime próprio, por exemplo. Isso muda completamente os direitos de aposentadoria e as regras de aposentadoria que serão aplicadas a esses agentes. O mais importante é provavelmente as regras de transição que seriam aplicadas a esses agentes no que diz respeito ao regime próprio. E esse imbróglio foi resolvido também nessa nota informativa, a partir da opinião, ou seja, do parecer jurídico da Advocacia Geral da União, de como se aplicaria essas regras de transição, se aplicariam ou não para o cargo desses agentes comunitários. Eu vou dar uma lida nos tópicos de conclusões da nota informativa do Ministério da Previdência e explicar para vocês o que ela quis dizer. Aqui no item 2 de conclusões,
O Ministério fala assim: para a filiação previdenciária dos ACS e ACE se aplicam as seguintes regras. Enquanto empregados públicos regidos pela CLT e no período em que assim permanecerem, são filiados obrigatoriamente ao RGPS, que a gente acabou de falar, RGPS é INSS. Filiação aplicável também aos que ocuparam funções públicas e aos que não foram admitidos por processo seletivo, conforme o artigo 9 da lei dos ACS e dos ACE. Existem ACS e ACE que também não foram aprovados nesse processo seletivo público que eu acabei de elucidar para vocês. O processo seletivo público é o que permite a pessoa entrar no emprego ou no cargo de ACS e ACE de forma permanente. Se ele não fez esse processo seletivo, ele pode ser um contratado temporário, que a gente sabe que infelizmente acontece muito nas prefeituras e não deve acontecer. ACS e ACE é um cargo ou emprego público de natureza permanente, eles precisam estar a todo o tempo atuando. Não é uma contratação de natureza temporária. Lógico, a gente tem às vezes algumas epidemias, enfim, que motivam a contratação temporária de um maior contingente, mas essa não deve ser a regra. E se isso acontecer, esse contratado temporário, ele vai se submeter necessariamente ao regime geral, ao INSS. Ele também explica pra gente que somente se filiam ao regime próprio existente no ente no período em que titularizarem cargos efetivos, que são permanentes e regidos pelo Estatuto, nos quais ingressaram regularmente pela seleção pública que a gente acabou de explicar. Então ele só vai entrar no regime próprio do município, que é aquele que tem regras de transição super benéficas, igual a gente já explicou sobre paridade, integralidade. É só no regime próprio, a gente não fala de regime geral, ou seja, não fala de INSS. Ele só vai ingressar se, primeiro, a lei do município dele prevê que o cargo de ACS e ACE é estatutário, ou seja, não é um emprego público ou CLT, ele é um cargo mesmo, e ele tiver sido aprovado nesse processo seletivo de natureza permanente, ou seja, para o cargo efetivo. O que me chamou a atenção foi o item 5 da conclusão dessa nota informativa. Esse item 5 ele fala o seguinte: na hipótese de transformação dos empregos de ACS e ACE em cargos públicos, a data do ingresso no emprego não será considerada para direito às regras de transição para aposentadoria, sendo assegurada a contagem do tempo de emprego como de efetivo exercício no serviço público para os requisitos de aposentadoria, se averbado mediante CTC do INSS. Esse item 5 me chamou a atenção porque ele diz para a gente que caso esse ACS ou ACE tivesse ingressado como CLT, por exemplo, empregado público antes de 2003, e mesmo assim no futuro, vamos supor, depois de 2003, 2004, 2005, o município transformou o emprego público dele em cargo público estatutário, mesmo assim, esse novo servidor estatutário, ACS, ACE, ele não vai ter direito às regras de transição anteriores a 2003. Isso é muito precário, é muito triste para a carreira dos ACS e ACE, caso eles tenham passado por esse evento, porque eles não vão ter direito à integralidade e paridade. É basicamente isso que a nota informativa diz. Na interpretação deles, é claro, a gente tem que pensar que a nota informativa não é uma decisão judicial, não é uma decisão com efeitos repetitivos em todo o país. Isso daqui é apenas uma opinião técnica do Ministério e, inclusive, uma opinião técnica da AGU, falando que não teria direito às regras de transição. E a regra de transição mais importante que a gente conhece, sem dúvida, Jorge, quais são? Principalmente paridade e integralidade para servidores que entraram antes de dezembro de 2003 no serviço público. E ele está falando que o ACS e o ACE, que entrou antes de 2003, se ele entrou como CLT, mesmo fazendo o processo seletivo de cargo permanente, ele não vai ter direito à paridade e integralidade. Por fim, a nota destaca que caso esse ACS, ACE tivesse trabalhado por meio de uma OCIP ou por meio de contratos temporários, ele vai estar vinculado ao regime geral, INSS, ele vai ter que averbar esse tempo se ele teve alguma transformação para o regime próprio. Então, esse vídeo ele serve de esclarecimento para você que é ACS, ACE, entender qual é o regime previdenciário que você está submetido e quais regras previdenciárias que se aplicam a vocês. Provavelmente tem muito município no país querendo relativizar isso para a categoria dos ACS e ACE, ou seja, o prefeito chega e fala assim, não, vocês não são, como vocês não fazem concurso público, vocês não estão no regime próprio, e coloca ele no regime geral, INSS. E daí vai ver, o regime próprio do município é muito mais vantajoso. Em regra, o regime próprio é melhor do que o regime geral, tá? Em regra. Lógico, depende muito da saúde financeira do município, depende muito da legislação previdenciária do município, mas eu digo assim, que na maioria das vezes ele é vantajoso principalmente por aspectos de pensão
pensionistas, pensão por morte, na administração pública tende a ser muito melhor do que, por exemplo, no INSS. Então, o prefeito às vezes não quer colocar esse indivíduo no regime próprio, ou ele também, por questões de gestão financeira, quer encaixar uma CSACE no regime próprio, mesmo ele sendo seletista, e o Ministério da Previdência veio e esclareceu esse dilema aí, falou, gente, quem está como empregado público CLT vai ser INSS, e quem está como estatutário, servidor, mesmo que foi transformado depois, vai se vincular ao regime próprio. Bom, se você ficou com alguma dúvida, você é CS, SE, deixa aqui nos comentários pra gente, é importante a gente entender. Inclusive, inscreva-se aqui no canal, assim, nossa audiência avassaladora não está inscrita no canal, então se você tem interesse em aprender sobre servidor público, serviço público, tirar suas dúvidas, inscreva-se aqui, a gente está trazendo novidade o tempo todo. E se você gostou do nosso trabalho, acompanhe ele também nas outras redes sociais. O vídeo de hoje era esse, um abraço.